Muito bem, Beto Rodrigues na área. Hora de falar sobre o campeonato argentino, como funciona, como é disputado o campeonato, quais são os campeonatos, como se decide o grande campeão da temporada, vagas na Libertadores, vagas na Sul-Americana, rebaixamento, enfim, toda a estrutura do futebol argentino depois da vinheta para você. Bom, mais um vídeo então da nossa série de Ligas pelo Mundo. Caso você tenha curiosidade, visite o nosso blog. Lá tem uma lista de todos os países que eu já fiz algumas pesquisas. Comentei sobre a estrutura, como que funciona o campeonato, quais são os campeonatos disputados no país, critérios de desempate, calendário, rivalidades, enfim. Sempre é bom a gente saber se o jogo que a gente está trabalhando ele vale alguma coisa ainda na classificação, se vale por alguma vaga, se é briga contra o rebaixamento. Tudo sobre o campeonato é sempre bom a gente ficar por dentro. Se tem um clássico na próxima rodada, enfim, sempre é bom a gente saber como funciona a liga em que a gente está atuando. Vamos falar então um pouco do campeonato argentino, como que ele funciona, quais são os campeonatos. Na Argentina, a estrutura do futebol argentino, digamos assim, ela mudou bastante nos últimos anos, mudou até algumas vezes, talvez você tenha na memória que é disputado o Clausura e o Apertura. Hoje já não é mais assim, era até o começo da década passada, mas muita coisa mudou. Então, hoje, como que ele é disputado? Hoje tem basicamente a Liga, a Copa da Liga e a Copa da Argentina. A Liga de Futebol Profissional seria a primeira divisão, digamos assim, o campeonato mais importante. Ela é formada nessa temporada por 26 equipes, eram 24, mas devido à pandemia não houve rebaixamento, acabaram subindo duas equipes, então são 26 equipes que vão disputar o campeonato em turno único, pontos corridos, não tem nada assim de diferente para decidir o campeão, 25 rodadas, quem pontuar mais é o campeão. A grande diferença que a gente vê nessa Liga Argentina com a restante, que a gente está mais acostumado ao redor do mundo, é com relação ao critério de desempate para definir o campeão. Se duas equipes chegam empatadas na última rodada, não é número de vitórias, não é saldo de gols. Simplesmente jogo extra. Então, se tiver empate entre duas equipes na última rodada, jogo extra para definir o campeão. Então, algo muito legal aí que tem na Argentina. Nas demais classificações, aí sim tem o critério. Na Argentina vale mais o saldo de gols do que o número de vitórias, por exemplo. Então, é saldo de gols, gols marcados e em terceiro o confronto direto. Beleza? Então, o campeonato mais importante é a Liga. 26 equipes, 25 rodadas. Quem tiver mais pontos é o campeão. Essa Liga é disputada do meio do ano, maio, junho, junho, julho até dezembro. Então, segundo semestre, mais ou menos, quando ocorre também o Campeonato Brasileiro. Antes disso, a gente tem a Copa da Liga. Como que é disputada a Copa da Liga? São as mesmas 26 equipes que disputam a Liga. Esse campeonato é feito lá no começo do ano, seria mais ou menos concomitante aos campeonatos estaduais aqui no Brasil. Então ele já terminou nessa temporada de 2021 e o Colón foi campeão. Foi o primeiro título de relevância da história do Colón, um clube de 116 anos, pela primeira vez levantou um título da primeira divisão, então um título histórico na Copa da Liga. Essa Copa da Liga, que no ano passado teve o nome de Copa Diego Armando Maradona, porém, devido a problemas da AFA, a Associação de Futebol Argentino, com os advogados que representavam Maradona, acabaram voltando o nome para simplesmente Copa da Liga, e depois de resolver esse imbróglio aí, talvez ela seja oficializada como Copa Maradona. Enfim, como funciona essa Copa da Liga? As mesmas 26 equipes, porém divididas em dois grupos. Então, 13 de um lado, 13 do outro. E cada uma delas vai jogar 13 vezes. As 4 primeiras se classificam para o mata-mata. Então, grupos de 13 passam 4, disputa as quartas, disputa a semi, disputa a final. Nesse ano, a final foi Colón e Racing. Uma coisa interessante, são 13 no grupo e cada equipe joga 13 vezes. Aí você deve pensar, ela joga contra os times do outro grupo. Mas não é bem assim. Elas jogam dentro do próprio grupo. E aí dariam 12 jogos, né? Um grupo de 13, todos contra todos dentro do grupo, seriam 12 rodadas. Porém, uma coisa muito interessante e diferente também que tem na Argentina, a cada rodada temos um clássico. Então, como que é feito? Pegaram as 26 equipes, divide sempre em rivais. Então, Boca de um lado,
River do outro, Racing de um lado e Independente do outro. E aí sorteia. Sempre o rival vai estar do lado oposto. Então você vai jogar contra os 12 times do seu grupo, mais o seu rival. Então todo mundo joga contra o seu rival, todo mundo tem o clássico, além dos 12 jogos do seu grupo. E esses clássicos são distribuídos, então é um clássico por rodada. Beleza? 2 grupos de 13, passa 4, quarta semifinal, Colón campeão. Copa da Argentina. A Copa da Argentina é muito parecida também com a Copa do Brasil. Entram equipes de diversas divisões. Se não me engano, foi até a quarta ou quinta divisão que teve equipe representada na Copa da Argentina desse ano. O que teve de diferente? A Copa da Argentina, que começou em 2020, antes da pandemia, ela não foi interrompida, ela foi paralisada e agora em 2021 ela simplesmente foi retomada. Então vai ser a Copa da Argentina 2020/2021. Aquelas equipes que já estavam eliminadas antes da pandemia, elas não disputam a Copa agora em 2021, o campeonato simplesmente continuou. Digamos assim, o campeonato continuou 2020-2021 para a gente decidir lá no final o campeão da Copa da Argentina. Esse campeão da Copa da Argentina vai disputar no começo da temporada que vem a Supercopa da Argentina contra o campeão da Liga. Então nós temos campeonatos oficiais. Liga, como se fosse o Brasileirão. Copa da Liga no período dos estaduais. E a Copa da Argentina como se fosse a Copa do Brasil. Os 3 campeões já estão classificados para a fase de grupo da Libertadores. Então falando em Libertadores, vamos falar como funciona uma classificação para os campeonatos continentais. Os 3 campeões garantem vaga direto na fase de grupos. Pega a somatória da Liga e da Copa da Liga. Pega os pontos de cada equipe, já que são as mesmas 26 equipes, soma-se os pontos e faz uma tabela anual. Dessa tabela anual, os 3 primeiros classificam-se também para a Libertadores. Porém, quem é campeão, obviamente, já tem a sua vaga, então seriam os 3 melhores classificados, fora aqueles que já garantiram a vaga por ter conquistado um título. O Colón já foi campeão, então vamos supor que o Colón nessa classificação geral fica em segundo, então vai o primeiro, o terceiro e o quarto. Enfim, deu para entender? Muito parecido também com o que ocorre aqui no Brasil. Caso o campeão da Copa do Brasil esteja no G4, vira G5. Caso o campeão da Libertadores garante vaga, vira G6, enfim, e assim vai indo. Então, 3 garantem vaga pela classificação anual. Os 2 primeiros para a fase de grupos e depois, o primeiro para a fase de grupos e depois para que a gente chama de pré-libertadores, que seria aquela fase antes da fase de grupos. Depois desses 3, os próximos 5 garantem vaga na Sul-Americana. Então são 8 que vão se classificar na tábua anual, mais os 3 campeões para compor as vagas argentinas aí na Libertadores e na Sul-Americana. Rebaixamento. Se a gente tem essa classificação anual, é dela que a gente tira os 2 rebaixados? Não. O rebaixamento é bastante diferente. O rebaixamento na Argentina é feito através do promédio. E o que é o promédio? Cada equipe dessas 26, a gente vai pegar o total de pontos dessa equipe nas últimas 3 temporadas. Dos jogos disputados na primeira divisão. Então você pega todos os pontos que o time fez nos últimos 3 anos e divide pelo número de jogos. A gente vai ter o promédio, que é o número de ponto por jogo. Se a equipe acabou de subir, vai pegar só os pontos dessa temporada, divide pelo número de jogos dessa temporada, naturalmente ela vai ter o seu promédio. Os 2 que tiverem o pior promédio são rebaixados, vão disputar a Primeira Nacional. Então as divisões, como são as divisões lá na Argentina, vou até pegar aqui, a Primeira Divisão, depois tem a Primeira Nacional, depois tem a Primeira B, Primeira C, Primeira D. Então é assim que é chamado. Primeira divisão, como se fosse Primeira Divisão e Primeira Nacional. Essa Primeira Nacional seria o segundo escalão, seria então a segunda divisão lá da Argentina. E mais? De campeonatos, a gente tem também lá em janeiro os chamados torneios de verão. São muito tradicionais na Argentina, normalmente são disputados em estados do interior. Em ritmo de pré-temporada, as equipes estão ali treinando e acabam disputando esses torneios. É legal porque a gente sempre vê clássicos nessas disputas dos torneios de verão. O que mais faltou falar? Sobre os campeões. Os maiores campeões da Argentina, como você deve imaginar, são Boca e River. Porém, não nessa ordem. O River é o maior campeão, atualmente com 36 conquistas. O Boca tem 34. Depois deles temos Racing, Independente e São Lourenço. E juntos são chamados os 5 grandes da Argentina. E a mídia argentina considera todos os jogos entre os 5 como clássicos. É claro que a gente tem clássicos mais específicos, mas qualquer jogo entre esses 5 já são considerados clássicos. Falando em clássicos, vamos citar aqui
todas as rivalidades. Vou até colocar meu óculos aqui para ler certinho, não pular nenhuma. Claro que a principal, Boca e River, é o Super Clássico, como ele é chamado, o Super Clássico argentino. Depois nós temos o Clássico de Avejaneda, entre Independiente e Racing. O Clássico Rosarino, News Old Boys, time onde surgiu Messi contra Rosário Central. Clássico Platense, entre o Estudiantes de La Plata e o Ginásio Esgrima, também, que é de La Plata. Clássico del Bairro, que é São Lourenço e Huracan. Clássico do Oeste, entre Ferrocarril e Vélez. Clássico de Vila Crespo, entre o Atlanta e o Chacarita. Clássico da Zona Sul, entre o Lanús e o Banfield. E o clássico da Zona Norte, entre o Platense e o Tigre. E o clássico santafesino, entre o Colón e o União, perdão. Então são diversos clássicos. Eu gosto muito de saber quem são os rivais. Enfim, quando um jogo é clássico, eu costumo ver ele com os outros olhos. Acho que é um jogo sempre mais pegado. E quando a gente está fazendo um jogo que o próximo compromisso do time é o clássico, às vezes ele dá uma segurada, dá uma poupada. Então eu acho importante saber isso. Com relação ao calendário, eu fui falando de acordo com as ligas. Então, janeiro, torneio de verão. Fevereiro começa a Copa da Liga e começa também a Copa Argentina. Essa Copa da Liga, Copa da Liga normalmente ela termina em maio. Esse ano terminou na primeira semana de junho, mas normalmente termina em maio. E aí começa a Liga, que vai até dezembro. A Copa da Argentina também vai o ano todo. Por fim, um pouco de estatísticas. Nós temos nessa temporada de 2021, na Liga, uma média de 2,03 gols por jogo. Então uma média bastante inferior ao que a gente está acostumado. Uma média anual do futebol, que está mundial, perdão, do futebol, que está em torno de 2,5, 2,6, uma média baixa na Argentina. Na última temporada, 2,29, depois 2,21 e antes disso 2,26. Então ela nunca chegou, pelo menos nesses últimos anos, a 2,3 gols por jogo. Estatisticamente, um campeonato under. Os mandantes vencem nessa temporada 43, antes 42, 43, 44%. Então se manteve nessa faixa de 42 a 44% de vitórias dos mandantes, enquanto as vitórias dos visitantes vai de 26 a 30% nas últimas temporadas. Beleza, pessoal? Então, essa é a estrutura do futebol argentino. Caso você ainda tinha em mente que era campeonato apertura e campeonato clausura, 2 campeões por ano, não é mais bem assim. Hoje o campeão argentino principal é o campeão da Liga e depois disso tem a Copa da Liga. Não que não seja importante, vai falar isso com o torcedor do Colón, que nunca tinha sido campeão em 116 anos, conquistou o título, não vai dizer para ele que não é importante, claro que é, mas a Liga realmente tem um peso maior. É assim que funciona hoje o futebol argentino. Espero que isso possa te ajudar quando você estiver fazendo trade nos jogos dos hermanos, beleza? Até a próxima, abraço!